Ok, pandemia, home office, todo mundo trabalhando em casa, você com desafios na sua empresa e muitas vezes um dos principais desafios é justamente a liderança. Como eu vou trabalhar com os meus colaboradores, com a minha equipe, como é que eu vou motivá-los? Hoje o bate-papo é com o Matheus Jacó, um super especialista em liderança, um coach fantástico, e nós batemos um papo com ele, tá? Então após a vinheta, você se prepara, eu tenho certeza que ele vai falar coisas ali que você, insights muito legais que vão te inspirar, porque afinal, ser líder também é entender a questão da humanização, é a questão de saber há pessoas do outro lado. Então fica aí, depois da vinheta, esse Ninguém Te Contou com o Matheus Jacó. Tá imperdível, hein? Oi, Matheus, tudo bem? Que legal que a gente está aqui junto nessa volta no Ninguém Te Contou. E para quem está nos assistindo, fala um pouquinho sobre você pra gente. Bom, perfeito, Luiz. Primeiro eu queria agradecer aí pelo convite. Cara, eu tenho uma das histórias talvez mais inusitadas aí que eu conheço, e não falo isso só sorrindo, assim, porque teve muita pedra pelo caminho. Na verdade, eu venho dos números do mercado financeiro, então trabalhei durante anos com isso, trabalhava numa área que a gente chama de fusões e aquisições, em banco de investimento. Depois fui empreender, flertei um tempo com uma ideia do que era um empreendedor, e hoje, na verdade, eu vejo que só eram estereótipos que eu segui. Então, eu saí de um estereótipo e fui atrás de outro, quebrei a cara de novo, e aí depois disso eu desisti de tudo e fui escrever. Fui para a escrita, fui para a filosofia, e nunca imaginei voltar a ser um empresário, um empreendedor ou trabalhar no mercado, até que as pessoas começaram a pedir para eu ajudar os líderes, as equipes, a serem mais expressivos, a serem mais comunicativos. Isso transformou um pouco a minha jornada, até que hoje eu me tornei um consultor em comunicação e liderança. Então hoje eu ajudo equipes, empresas e empresários a serem mais expressivos e todas as coisas que a comunicação traz. Então a Conte, que hoje é minha empresa, nasceu da ideia de que tudo comunica, e como é que eu posso capacitar essas empresas e pessoas para serem mais expressivas, não somente como indivíduos, mas até como empresas, e realmente dizerem o que querem e conquistarem, consequentemente, o que desejam. Então essa é um pouco a minha jornada aí, dando um panorama muito rápido. Poxa, que legal. E olha, uma coisa que eu acredito que você, nessa tua jornada aí, você foi aprendendo exatamente essa questão da relação humana, como você vai lidar com as pessoas, como o líder, o empreendedor, ele vai lidar com a sua empresa, né, ali com o seu dia a dia. Eu vou direto, Matheus, a gente está vivendo um momento de pandemia onde o home office, aquilo que era um projeto futuro, virou uma realidade do dia para a noite. O digital, a gente foi jogado de cabeça. Direto. Eu vou falar agora para o liderado, depois eu vou para o líder. Como o liderado tem que agir quando ele percebe que ele tem um líder ali, um gestor, que por conta da pandemia, tudo bem, ele está sofrendo uma pressão de cima, mas ele está sendo muito duro, não tem horário, você está em casa, então você tem que me atender. Como esse liderado tem que agir quando ele começa a ser invadido nessa questão pessoal? Luiz, eu ouvi esses dias uma frase que eu achei brilhante, que era a seguinte: foi home office só no primeiro mês, depois disso passou a ser morar no trabalho. E aí, o que essa frase quer dizer? É justamente isso, assim, áreas que continuaram operando, as pessoas estão efetivamente trabalhando muito mais até do que trabalhavam. Eu, por exemplo, estou passando por isso, mas é um contexto muito diferente. Claro. Eu sou um empresário, eu faço minha autogestão e eu me coloco ali e não existe uma carga horária, não existe um limite legal até para o meu trabalho. Várias empresas estão tendo problemas de líderes pedindo para liderados irem muito além da sua carga horária. E como você está em casa, você começa a não poder dizer, não estou em casa, ou não estou na rua, estou fazendo uma outra coisa, passa-se uma falsa impressão que você tem que estar sempre disponível para o chefe. Isso não somente no dia a dia, mas até para quem está tirando férias. Tem pessoas que estão tirando férias, mas como elas estão em casa, o chefe acha que pode mandar uma mensagem e falar, não, Luiz, me ajuda só com isso daqui. Então, até para quem está de férias, isso está acontecendo. A minha recomendação primeira seria traçar os limites. Então, assim, se isso acontecer, você já deixar claro, ele falou, olha, não estou no computador nesse momento, estou curtindo minha família, amanhã cedo, assim que eu voltar para o computador, assim que eu voltar para o horário de expediente, realmente eu faço. Então, começa a mostrar ali com empatia, com gentileza, com carisma, que aquilo está fora, talvez, do seu horário, do seu escopo de trabalho, e efetivamente, Luiz, desconectar.
Então, mesmo eu que sou empresário, tem momentos que eu já estou desligando o meu e-mail. Como eu estou aqui em casa direto, eu já tirei o meu e-mail do celular. Então, quando eu vou para o quarto, o meu e-mail não está lá. Se for alguma coisa urgente, eu sei que todo mundo tem meu WhatsApp, e aí eu vou estar acessível. Coisas menores, no dia seguinte, 9 horas da manhã, eu abro o e-mail e vejo. Então, a pessoa pode simplesmente desconectar, 9 horas da manhã ela olha e diz para o chefe, acabei de ligar o computador, tudo, ontem eu estava com a minha família, e já vou resolver. Então, acho que assim, traçar esses limites é fundamental. Você pode fazer isso com cordialidade, com gentileza, mas eu não deixaria isso acumular, até pelo seguinte, quando as coisas voltarem ao normal, se você manter esse hábito de que toda hora está disponível, depois você não consegue reverter. Isso é verdade. E agora eu vou te perguntar uma outra coisa. O liderado, ele tem que... Vamos lá, muitas vezes você está na tua empresa, está trabalhando em home office e você se sente um pouco acanhado de fazer isso, com medo até de uma demissão, vamos falar a verdade. A pessoa, poxa, se eu disser não, eu posso ser mandado embora, né? Como administrar esse sentimento? Luiz, cada cargo traz todas as suas questões específicas, por exemplo, cargos de gestão, dependendo do nível ali que você está, eles sequer têm hora extra, então assim, eles pressupõem essa disponibilidade, mas se dentro do seu cargo você está cumprindo as suas tarefas e aquela atividade que foi pedida em si não é urgente o suficiente a ponto que cairia nesse ponto, aí eu recomendaria que você, com muita delicadeza, fizesse esse processo de gestão. Se for uma atividade muito específica, uma urgência, pelo cenário de Covid, aí você tem que também ter um pouco de flexibilidade, talvez você poderia até fazer, e aí as empresas estão tendo recomendações de como funciona a hora extra nesse período e tudo mais. Entendi. Eu acho que cabe tanto ao líder quanto ao gestor, tanto ao líder quanto ao liderado, pesar essa balança de que se vale a pena que eu ir fazer ou é melhor eu garantir o respeito à minha privacidade. Bom que você falou, cara, porque existe um outro lado da moeda. A gente falou vamos dizer assim, do liderado, primeiro nível de hierarquia que vai o cobrar, e esse liderado ele vai ter que ter todo esse jogo de cintura, essa empatia. Mas vamos falar sobre esse primeiro nível de liderança agora. Provavelmente ele também está sendo cobrado até, eu acredito muitas vezes até uma forma mais dura. Como esse meio de campo, esse primeiro nível de hierarquia, deve lidar com essa cobrança pesada que ele recebe nos ombros para que ele possa, assim, não passar para o seu liderado com toda a força, porque muitas vezes o liderado ele não tem aquela força, quer dizer assim, aquele liderado ele não tem como recepcionar da forma como o líder recepcionou de cima. Como esse meio de campo deve trabalhar? Primeira coisa, Luiz, com consciência da tarefa que você está ali para executar. Você está ali justamente naquele ponto de tensão, porque é parte do seu job description. E não estou dizendo, por exemplo, que um líder ele tem que aguentar desrespeitos que vem de cima, que ele tem que ter uma rotina desumana, que ele tem que entrar no processo de esgotamento. Não é isso. A gente sabe hoje, por exemplo, que o número de burnouts em líderes é gigantesco, muito mais do que eles assumem até, então a gente tem que ter sim cuidado com isso. Mas eu, por exemplo, enquanto empresário, hoje tem uma série de preocupações e estresse que eu passo que fazem parte do meu job description, que eu tenho que ser capaz de ter estrutura para lidar com isso e distribuir as minhas tarefas para a minha equipe da forma mais humana, carismática e empática possível. Então, a primeira coisa, assim, exige uma maturidade adicional? Sim, porque você tem expectativas vindo de cima e expectativas vindo de baixo? Sim, mas justamente você foi levado até aquele ponto porque pressupõe que você tem o corpo para isso. E aí, o que você tem que fazer é, dentro dessas exigências, transferir a parcela correta de responsabilidade, preocupação e expectativa para cada um de acordo com as necessidades deles. Eu não posso chegar, por exemplo, para um estagiário e passar aquilo com a mesma carga de preocupação, responsabilidade e pressão para talvez um gerente. Um talvez saiba lidar muito melhor já com isso, o outro está num processo de desenvolvimento que cabe a mim, líder, inclusive, levá-lo até lá. E aí, como é que eu faço isso? Com pequenas orientações e suportes ao longo da jornada dele. Olha que interessante, né? Você está comentando que você tem que entender com quem que você está falando e você entender a carga que você vai colocar. Carga é uma palavra um pouco pesada, mas a expectativa que você vai ter junto com o trabalho que você vai passar. Mas ainda nesse nível hierárquico dessa primeira liderança, pô, esse cara ou essa moça, eles também têm família, né? Porque muitas vezes você ali tá sofrendo uma pressão por um resultado X e você sabe que você está no limite com a tua equipe, você está no limite com que você pode ali cobrar, e muitas vezes esse nervoso você acaba até transferindo dentro da sua casa. Como
esse líder pode administrar isso dentro da sua casa para que ele acabe não descontando na sua esposa, nos seus filhos, no cachorro, não sei. Eu acho que uma coisa que é fundamental, Luiz, e é fácil falar, assim, o grande desafio é viver. É a gente adquirir uma maturidade de lembrar do porquê que eu tô lá. Então, eu, por exemplo, eu falo de mim porque aí eu sempre não corro risco de ser injusto com a situação de ninguém. Eu escolhi esse caminho. Eu trabalhava numa indústria, no mercado financeiro, eu poderia não ter saído, eu poderia não ter virado empresário, ou, por exemplo, dentro de uma jornada de uma empresa, você tem a opção de não querer subir para níveis de liderança, você pode querer se tornar técnico e ser um especialista, e aí você não tem esse problema. Quando você escolhe as coisas, se efetivamente você escolheu, se efetivamente você é responsável pela sua existência, isso vai trazer uma série de responsabilidades. Uma delas é saber que o que diz respeito ao meu trabalho não tem nada a ver com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com quem for. Então, se eu sou um líder ou uma líder, estou sofrendo uma série de pressões ali, o meu companheiro ou companheira, ele tem que ser um ponto de suporte, um ponto de coexistência, não uma válvula de escape. Eu não posso pegar o que eu tô tenso aqui e destilar ali, não pode ter isso. Então, acho que a primeira coisa é ter uma inteligência emocional, que é uma coisa que falta muitas vezes para o líder. A gente desenvolve inteligências técnicas e não emocionais, de aprender que aquele título ele traz uma série de responsabilidades. Se você efetivamente se escolheu estar lá, faz parte de sua tarefa saber lidar com aquilo. E aí, lembrando que assim, você não é aquele problema, você não é aquele cargo, você não é aquele título. Então, uma vez que eu desligo, por exemplo, o computador, eu não deixo de ser filho, eu não deixo de ser pai, eu não deixo de ser marido, e que também exige ali um carinho e um cuidado com todas essas outras coisas. Eu sou maior que esse problema, que esse estresse, e tem outras coisas que são fundamentais para uma existência livre. Entendi, pô, legal isso. É engraçado porque eu tenho conversado com vários amigos meus que passam exatamente por essa situação. E até eu tenho certeza que eles vão assistir esse nosso bate-papo, né? Eu falo, olha, assista isso porque tem uma das chaves para você passar por essa situação que não é fácil para ninguém, mas dá para passar. Matheus, tem outro ponto, a gente está falando que assim, a gente, graças a Deus, chegamos num ponto de uma humanização nas relações. E aquele papel daquele chefe que, poxa, era super duro, resultado a qualquer custo, graças a Deus, cada vez mais está morrendo. A gente está vivendo um tempo onde, quando eu motivo, eu trabalho da maneira correta, eu ensino, eu acompanho, eu caminho junto com o liderado, eu tenho percebido que o resultado ele acaba sendo melhor. Como as empresas você tem percebido que elas têm lidado com essa questão dessa humanização na relação entre as castas não, entre a hierarquia da empresa? Luiz, a gente vem de um modelo que, alguns setores ainda essa transição é um pouco mais lenta, mas a gente vem de um modelo que a gente chama de um líder autoritário para um líder muito mais humano, né? Então essa é a grande transição. Foi-se o tempo que liderança era ranger os dentes. Então, assim, que a gente achava que sobre pressão, com medo, na ameaça, as pessoas rendiam bem mais. A gente já percebeu que, através do direcionamento, de suporte, o líder que a gente chama do líder orientador, o líder treinador, ele traz muito mais valor para as organizações. As empresas, efetivamente, estão fazendo essa transição de dois modelos. Um é através da educação. Boa. Então, vamos educar esses líderes. Então, o meu trabalho é esse. Muitas vezes, o líder autoritário, a única referência que ele tem são líderes autoritários. Então, o meu papel é vir e mostrar para ele que existem outras formas de liderar. E aí, além da educação, o que essas empresas têm feito é, se através da educação você não consegue, você passa a trocar as peças ali da empresa para ter esses líderes que a gente pode dizer que são os líderes do novo século, por exemplo. Então, as empresas efetivamente se colocam nesses dois momentos, da educação ou da seleção. E os líderes também, de certa forma, estão se colocando nessa posição. Alguns automaticamente sozinhos já procuram essa educação, vão fazer cursos em outros lugares, vão ler, vão fazer cursos no digital, e outros efetivamente começam a perceber que eles também têm que se adaptar para esse cenário, que é um cenário de uma seleção corporativa, a gente pode dizer. E aí o movimento que a gente tem visto, nesse cenário ele está se acentuando, porque era uma transição que vinha acontecendo. No cenário de Covid, no cenário de isolamento, o líder autoritário funciona muito menos. Porque se o meu líder está sendo autoritário, eu pego isso daqui, eu desencano e eu não estou nem vendo o que está acontecendo ali. É diferente daquela pessoa ali no escritório. Então, nesse contexto, eu tenho que entender, por exemplo, que
que a pessoa que trabalha para mim, ela pode estar num dia ruim, que algum parente dela pode estar com Covid, eu tenho que ter toda essa humanização para conseguir manter aquela engrenagem, aquele mecanismo que é a minha equipe rodando dentro do possível da melhor forma. Então esse é um papel que para o líder agora, essa humanização ela não é mais apenas opcional, ela se tornou extremamente vital para a sobrevivência daquela equipe e daquela estrutura. E você acha que nesse momento que a gente está começando a ver uma segunda transição, né? Do isolamento para um relaxamento do isolamento, ou seja, vai se voltar aos poucos ao convívio do dia a dia. Você acha que muito do que a gente aprendeu vai ficar, ou você acha que na hora que voltar à normalidade nessa relação líder-liderado, algumas raízes antigas vão permanecer? Eu acho que algumas coisas ficam, sem dúvida. Então, assim, líderes que são estruturalmente já autoritários, eles vão voltar para esse modelo, mas eu acho que tanto os líderes quanto os liderados viram outros modelos de operar. Então, a gente, por exemplo, que as pessoas operam bem no home office, então talvez passe a existir uma confiança muito maior nesse modelo. A gente viu que dá para a gente ser muito mais flexível e ainda assim ter resultado. Então, eu acho que a grande beleza que vai ficar é essa possibilidade de flexibilização. Se isso vai ser perpétuo, se isso vai ficar em todas as indústrias, difícil dizer, impossível dizer, mas eu acho que uma adaptabilidade fica e isso é muito rico, é muito bonito, pensando em termos corporativos. Com certeza. Meu amigo, para a gente fechar esse nosso bate-papo, se você fosse conversar com... Eu sei que você acabou de dar um super treinamento para profissionais muito bacanas. E eu queria te perguntar, se você fosse falar para um líder hoje, dar aquele pulo do gato, aquele insight assim, cara, faz isso que não tem erro, o que você falaria para um líder? Sem dúvida eu falaria, primeiro, invista em habilidades humanas. Seja mais carismático, seja mais expressivo, cuidadoso, vai fazer teatro, algo que te torne uma pessoa com comunicação muito melhor, que são as minhas raízes e é o que eu adapto hoje para os meus treinamentos. A segunda coisa, pare de achar que as pessoas são todas iguais. Eu, por exemplo, sei dizer cada pessoa da minha equipe se ele tem um perfil mais energético, um perfil mais emocional, um perfil mais lógico. E aí, ao invés de eu ser um líder de um tipo, eu invisto para ser mais plural e dar para a pessoa aquilo que ela precisa. E aí, principalmente, Luiz, pare de achar que quando a gente fala de liderança, a gente está falando só do modelo tradicional que está no livro de liderança de administração. Se você pegar séries como, por exemplo, a série do Michael Jordan, você vai ver que o Phil Jackson é um dos melhores líderes que existiu. Se você pegar políticos, se você pegar familiares, abra mais a sua cabeça. E aí, em termos práticos, se eu pudesse dar um conselho, Luiz, eu falaria sorrir. Seja um pouco mais leve. E você traz mais pessoas para o seu redor assim. Excelente, Matheus. Olha, esse negócio de ser leve é uma coisa que a gente tem que trabalhar todos os dias. Assim, já está pesado o suficiente, não precisa ser um peso também, né? Sem dúvida, é isso. Meu amigo, deixa eu te pedir uma coisa. A gente está encerrando, eu quero te agradecer demais pelo teu tempo, pela tua disposição, por tudo que você está ensinando pra gente, para todo mundo que vai assistir, que eu tenho certeza que vai aprender muito. E queria te deixar um espaço aberto aí, para você deixar um recado, para você falar. Enfim, a câmera é tua. Perfeito, Luiz. Bom, já de cara agradeço muito a oportunidade de estar trazendo conteúdo para as pessoas. Acho que a gente muda o país quando a gente muda a liderança. E aí, essa é uma das minhas grandes missões. Minhas recomendações finais seria uma frase que eu sempre digo em todos os meus treinamentos, que é: trate pessoas como pessoas, o resto vem tudo de forma natural, o resto vem tudo de forma espontânea. E, principalmente, não se cobrem demais. Aceitem uma parcela de erro, porque senão, na expectativa de acertar, a gente se esgota. E aí, deixando aqui todas as portas abertas, Luiz, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, ou quiser mandar uma mensagem no LinkedIn, no Instagram, procurando Matheus Jacó, vocês me acessam de todas as formas. Eu sou um grande apaixonado por café e conversas, então sintam-se sempre à vontade para me procurarem, que será um prazer conversar com cada um de vocês que nos assistem e ouvem hoje aqui. Muito legal, Matheus. Até aproveitar para você que está nos assistindo agora, se você está aqui assistindo, tiver alguma dúvida, Matheus, eu posso pedir para as pessoas deixarem aqui no comentário a dúvida e depois eu te encaminho, você responde? Pode, a gente vai fazendo essa troca, as pessoas vão comentando aqui, a gente vai transformando isso numa grande rede de diálogos.
Legal. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Para você que está nos assistindo, eu agradeço demais a tua audiência, a tua atenção, e eu quero te lembrar daquele ponto chato. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Ninguém Te Contou no Cobis, tá bom? Deixe seus comentários e, por favor, compartilhe para que esse conteúdo chegue para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Muito obrigado, Matheus, muito obrigado e até o próximo Ninguém Te Contou.